Meus irmãos, vamos continuar, que eu quero concluir hoje esse assunto sobre os laços do diabo, como se desprender dos laços do diabo. E eu preciso concluir para iniciar a segunda temporada de escatologia. Então, se Deus permitir, a próxima semana já vamos para a segunda temporada de escatologia. Depois eu paro, volto novamente com outros ensinos doutrinários, e aí a gente vai, porque se eu for ficar só em escatologia, eu vou passar uns 4, 5 anos aqui ensinando só escatologia, porque é muita informação. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 26. Paulo fala acerca daqueles crentes que enveredaram pelos falsos ensinos e se tornaram uma presa de Satanás. Pessoas que ficaram amarrados, laçados. Então, queridos, nós estamos estudando sobre os laços do diabo. Já falamos aqui de pessoas que o diabo usa para armarem laços. Os irmãos que desejarem depois vão assistir às mensagens passadas. Falei aqui sobre o que contribui para as pessoas serem capturadas por Satanás. Falei acerca da influência das más companhias, porque algumas pessoas são facilmente capturadas pelo diabo, porque se deixam ser influenciadas por pessoas malignas. Permitem que o seu coração se abra, se sensibilize diante de pessoas malignas e terminam caindo nos laços do diabo, por falta de doutrina, por transgressão dos mandamentos do Senhor. As pessoas são capturadas por causa da ausência de fé, de convicção, de segurança íntima, a falta de maturidade espiritual, a insatisfação com aquilo que possui, o descontentamento. Falei também sobre a falta de disciplina moral, tem levado as pessoas a caírem nos laços do diabo. A obsessão por elogios também tem sido uma outra causa que tem levado as pessoas a serem capturadas. A falta de disciplina, eu acho que esse aqui eu não falei, deixa eu falar aqui para a gente adentrar. A falta de disciplina com a língua. Provérbios, capítulo 6, versículo 2 ao 5. Provérbios, capítulo 6, versículo 2 ao 5. Eu acredito que depois eu trarei um assunto mais abrangente sobre como refrear a língua. Capítulo 6, versículo 2 ao 5 diz assim: Se te deixastes comprometer pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sonos aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Então veja porque algumas pessoas caem no laço, porque promete coisas e depois não se vê na condição de cumprir. E quando a pessoa promete uma coisa que não pode cumprir, o caminho é a humilhação para escapar deste laço. Então, Provérbios 6, 2 e 5. Mas Provérbios 12 e 13 também diz assim: o ímpio se enrosca na transgressão de quê? Na transgressão dos lábios.
12:13 de Provérbios. Mas o justo sairá da angústia, ou escapará. Então, o ímpio se enrosca na transgressão dos lábios. Quer dizer, fala tanto que termina se enrolando todo. Tem gente que fala tanto, daqui a pouco está embaraçado. Está embaraçado naquilo que falou. Está enrolado. Então, por que as pessoas caem no laço? Porque fala demais, falta disciplina na língua. E por fim, a ignorância espiritual, Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, e Atos capítulo 18, versículo 23. As pessoas caem no laço porque não conhecem a verdade de Deus, às vezes o plano de Deus, o propósito de Deus, ou não conhece o que está à sua frente. Ignorância natural também. Eclesiastes 9:12, a Bíblia diz que o homem é semelhante ao peixe que é visgado, que é capturado, porque o homem não sabe a sua hora, ou seja, o dia de morrer. Então, às vezes, se envolve com tantas coisas triviais, de pouco valor, e esquecem do essencial. Eu ouvi há uns 10 anos atrás o testemunho de uma jovem que, na hora da morte, ela queria conversar com a mãe. Ela sofreu um acidente quando vinha de uma balada, e antes ficou presa nas ferragens, e antes de morrer, ela disse à sua mãe: a senhora me ensinou muita coisa, a senhora me preparou para muita coisa, a senhora me deixou ter namorado cedo, a senhora me deixou curtir a vida, a senhora me deixou sair com os meus amigos, a senhora me deu muita coisa, só não me deu uma coisa: a esperança após a morte. Para onde é que eu estou indo? E aquela mulher não ensinou a filha acerca do destino eterno. Às vezes os pais dão tanta coisa para os filhos, mas não dá o essencial, que é Jesus. Viu, irmãos? Não dá o essencial, que é Jesus. Porque tudo aqui nessa vida vai passar. Eu quero ver depois, quando se encontrar com a fronteira do tempo para a eternidade, se valeu a pena fazer todos os gostos do filho e depois o filho ir para o inferno. Então, é preciso repensar alguns valores, porque o homem não sabe a sua hora. E para morrer não tem idade. Tem idade, irmão? Tem idade certa? Agora há pouco eu ouvi falar de uma criança que sofreu uma mordida de uma cascavel e morreu. Então não tem idade, irmão. Não tem idade. Então, ou a gente se prepara para a eternidade, ou a gente vai viver a ilusão deste mundo e depois se decepcionar na eternidade. Como escapar dos laços do inimigo? Porque eu já falei de tantos laços, de tantas coisas que captura o homem, que prende o homem, que aprisiona o ser humano. Mas agora, como escapar? Alguém pode se perguntar e dizer assim: eu já descobri como eu fui capturado, eu descobri em que eu estou preso, eu sei onde o diabo está me vencendo, onde ele está me prendendo. Agora eu quero saber o que é que me garante, o que é que me dá condição de escapar desses laços. Então vamos lá. Primeiro, Salmo 124, versículo 1 ao versículo de número 8. Salmo 124, versículo 1 ao 8, diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente
teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Versículo de número 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Em primeiro lugar, o crente, o homem, só escapa do laço quando há uma intervenção divina. A primeira coisa que nos leva a escapar do laço é uma ação de Deus. Ninguém consegue escapar se Deus não agir, se Deus não trabalhar em favor da pessoa. A pessoa por si mesmo, de maneira independente, a pessoa por si mesma não consegue vencer o adversário. Já dizia um certo pastor, amigo meu, que a luta contra o adversário, do ponto de vista natural, a gente já entra sofrendo algumas desvantagens. E eu perguntei àquele pastor, por que a gente entra numa luta já sofrendo desvantagem? Ele disse, do ponto de vista natural, sim, porque ele vê a gente e a gente não vê ele. Então como é que eu vou lutar contra o inimigo invisível? Ainda ele está na terra há mais tempo do que eu e o Senhor, disse ele para mim. O Senhor conhece 1, 2, 3 idiomas. Ele conhece todos os idiomas, todas as línguas. Ele conhece todas as culturas. Ele já vem com uma gama de experiência, derrubando dos grandes aos pequenos, reis poderosos, influenciando homens experientes, sábios, inteligentes. Ele vem enveredando várias pessoas para o abismo, porque ele já tem uma gama de experiência, um peso muito grande no seu currículo, e quando a gente entra numa luta com ele, a gente entra naturalmente sofrendo uma desvantagem. E eu disse, e agora? E o que é que a gente faz? Ele disse, não tenha medo não, meu amigo, porque a gente também tem um que tem mais tempo do que ele. Quando ele veio existir, ele já existia, e ele está conosco. O nome dele é Jesus. Jesus também sabe, Jesus vê o que a gente não vê, Jesus sabe o que a gente não sabe, Jesus faz o que a gente não faz, Jesus entra onde a gente não entra, Jesus desmancha o que a gente não pode. A Bíblia diz que ele se manifestou em carne só para desfazer as obras do diabo. Então, não adianta o diabo querer armar laços, estratégias para tentar destruir um filho de Deus. Se esse filho de Deus clamar pelo seu pai, ele desce. Ele desce. O salmista disse assim, eu sofri uma angústia tão grande, cordas da morte me cercaram, me senti laçado. Então eu clamei, eu gritei ao Senhor, e o Senhor trovejou os céus, montou no querubim e voou nas asas do vento. E ele estava dizendo, quando eu clamei, ele desceu montado no querubim para operar um livramento. Então Deus ainda age, Deus ainda trabalha, Deus ainda entra naquilo que você não consegue entrar. Eu vim aqui esta noite te dizer, o diabo, ele arma laço, ele é perito em armar, e Deus é perito em desarmar os laços. O salmista disse, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, os homens usados por Satanás teriam nos engolido vivo. Irmãos, é tanta coisa que o diabo levanta, é calúnia, é mentira, é disse-me disse, é tanta coisa para amargurar, para entristecer, é tanta coisa, mas você fica ali, ó, só com o Senhor.
E daqui a pouco você vê o Senhor. Você vai ver ele cortando. Tem hora que você olha assim e diz: se eu vou morrer, eu estou preso, não sei para onde é que eu vou ir agora, o que é que eu faço? Aí você vai para o altar. Aí daqui a pouco ele e vai cortando todos os laços. É Deus que age. É Deus que vai agir. É Deus que vai trabalhar. É Deus que vai te arrancar desse enredo. É Deus que vai te tirar disso aí. Porque tem laços que é com Ele. Não é com você. Não é comigo. É com Deus. E a intervenção de Deus, ela pode ser de maneira direta ou indireta. Em Provérbios, capítulo de número 13 e o 14, a gente vê Deus agindo de maneira indireta. Ele usando coisas e pessoas para nos tirar dos enredos que o diabo coloca em nossa frente. Provérbios capítulo 13, versículo de número 14. Diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Às vezes Deus usa o culto de doutrina para te arrancar dos laços que o diabo tem armado contra a tua vida. Então, o livramento, a ação de Deus, a intervenção de Deus, ela pode acontecer de maneira indireta. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus faz por onde a gente ter acesso à verdade, porque às vezes estamos enredados em mentira, em falcatruas, em conversas mentirosas, enganadoras, que são convincentes. A mentira, ela é convincente. Aí às vezes a pessoa está tão enredado ali, acreditando tanto naquilo ali, mas Deus cria uma situação para a pessoa chegar até a verdade, ter acesso à verdade. E quando vem a verdade, tudo aquilo que criaram, as falcatruas, as mentiras, se dissipam, se esmiuçam, caem por terra, se esfarelam, se queimam, se tornam em cinzas. A outra maneira de Deus intervir é de maneira direta, quando Ele não usa recursos e pessoas. Às vezes Ele age pessoalmente, Ele resolve as situações de maneira pessoal e direta. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Então tem hora que Ele mesmo, o Filho, que é Cristo, age. Em Atos capítulo 2, versículo 24, diz que o próprio Deus desatou o Filho das cadeias da morte, dos cordéis da morte, da sepultura. Deus, o Pai, quebrou aquilo que estava prendendo Jesus ali, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ação direta. O próprio texto que eu li no Salmo 124, o salmista diz: se não for o Senhor, se não for Ele, porque tem hora que é Ele que age quebrando os laços. Em Naum capítulo 1, versículo de número 13, Naum 1 e 13, ele diz: mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti,
e romperei os teus laços. Então tem hora que Ele mesmo é quem age. Tem coisas que é Deus mesmo que vai agir. Deus mesmo que vai agir. Tem coisas que Ele usa pessoas, usa objetos, usa elementos, mas tem situações, irmãos, que Ele mesmo age. Eu ainda lembro de um testemunho do pastor Napoleão Falcão, há 25 anos atrás eu ouvi esse testemunho. E ele disse que um certo amigo dele chamado Carlos, que era um evangelista, participou de uma vigília na cidade do Rio de Janeiro, não sei se é Abel Formoso, eu não lembro bem, era quase esse nome assim. Ele disse que aquele evangelista participou de uma vigília. Quando ele terminou a vigília, desceu com a sua pasta de 007, aquelas pastazinhas com a Bíblia, o sermonário, e um bandido, um meliano, chegou e disse a ele assim: pare aí, moço. E ele parou, camarada com uma arma na mão, disse: olhe, você está com o meu documento aí dentro da sua pasta. E ele disse: estou não, moço, eu vim da igreja agora, eu vim do culto. Ele disse: não, você está com o meu documento aí, abra a pasta. E aquele evangelista disse: não tem problema, deixa eu abrir. Abriu a pasta, mostrou a ele que só estava a Bíblia, sermonário, alguns pertences, um perfume, uma coisa. E quando ele viu que não tinha nada do que ele queria, que eu acho que ele queria dinheiro e usou esse argumento, então ele apontou a arma para a cabeça do evangelista e disse assim: é por isso que eu vou lhe matar. E eu vou lhe matar agora, porque você... Aí começou a dizer nome com aquele evangelista, dizer coisa com ele. E o evangelista automaticamente caiu de joelho. Ele disse: pode dobrar o joelho que eu vou estourar seus miolos agora. E ele dobrou o joelho de costa para o bandido e disse ele assim: deixe pelo menos eu fazer minha última oração aqui antes de você me matar. E o bandido caiu na besteira de deixar o irmão orar. E ele de joelhos, pensando mesmo que ia morrer, porque a violência terrível ali no Rio de Janeiro. E de joelho mesmo ele disse assim: Senhor, estou saindo da vigília, encontrei este rapaz, não sei quem ele é, não sei se é filho de crente, não sei porque ele me parou aqui, minha esposa está lá me esperando com os meus filhinhos, mas estou aqui, Senhor, vou morrer aqui. Ele está dizendo que vai me matar. Então, já que ele vai me matar, Senhor, recebe meu espírito, cuida da minha esposa, cuida de meus filhos, sustente eles, dê provisão para eles. E de costa mesmo, chorando, o evangelista diz: pronto, moço, pode atirar, já estou pronto. E ele não ouviu nada, aí o camarada no silêncio, ele: vá logo, moço, atire logo, eu já disse, já terminei minha oração, atire logo. E o rapaz não disse nada. Quando ele se vira para ver onde que o rapaz está caído a 5 metros, querendo falar, e ele corre lá para levantar o rapaz, perguntar o que aconteceu, que ele estava perto. Quando ele olhou, o cabra estava lá atrás, caído no chão, a arma para o lado. Quando o rapaz tornou, conseguiu falar, disse: olha, moço, na hora que eu iria atirar, apareceu um homem de branco e deu um grito e disse assim: não atire porque ele é meu. E a voz dele foi tão poderosa que me jogou aqui. E agora eu quero ser crente para conhecer este homem de branco também. E aquele evangelista orou pelo aquele homem ali. Ele ainda aparece, irmão. Ele ainda aparece quando tudo parece que não tem mais jeito. Ele ainda chega quando tudo parece que chegou o fim. Ele ainda age quando a gente pensa que não tem mais solução. Ele age. Eu estou aqui nesta noite com a mensagem de Deus para alguém que está aqui, e eu quero te dizer uma coisa: Deus mandou te dizer nesta noite que Ele vai agir. Aquieta o teu coração. Ele vai agir. Ele vai quebrar este laço que o diabo armou, e Ele vai te dar vitória.
Deus vai soltar quem tu queres que Ele solte, porque Ele tem visto a tua aflição, a tua dor, teu sofrimento, e o laço será quebrado e te prepara para agradecer o milagre de Deus. Deus ainda quebra laço. Mas, queridos, eu não posso parar só aqui, porque senão eu iria dar o pão incompleto. Eu sei que Deus quebra os laços. Eu sei que Deus, Ele intervém para quebrar laços na vida do crente, porque a Bíblia diz. Mas em Provérbios capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que há um outro instrumento que serve para nos livrar dos laços de Satanás. Provérbios 14, não que Deus não seja suficiente, mas é que Deus disponibiliza recurso para nós. Capítulo de número 14, versículo 27, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para o quê? Para desviar dos laços da morte. Então percebam que quando a pessoa está laçado, Deus age. Mas às vezes, antes que a pessoa caia no laço, Deus disponibiliza recursos para que a pessoa escape dos laços. E um desses é temer a Deus. Tem muitas pessoas que caem nos laços porque falta ali temor a Deus. As pessoas estão perdendo o temor. A gente não deve confundir simpatia com temor. Há muitas pessoas, ou existem pessoas que simpatizam a Deus, são simpáticas, mas não temem a Ele. Tem pessoas que gostam de estar na igreja, tem pessoas que gostam de cantar os hinos que a gente canta. Tem pessoas até que oram a Deus, mas não temem a Deus. Não temem a Deus. E é importante a gente saber diferenciar temor de simpatia. Para a gente não estar no grupo dos simpáticos, sem temer a Deus. O temor também não é tremor. Tem gente que confunde temor com simpatia, temor com tremor, temor com teofobia, medo de Deus, porque a mitologia, a igreja da Idade Média, criou uma caricatura de Deus tão terrível que as pessoas ficaram com medo. Ficaram com medo. O Israel do Antigo Testamento também criou uma caricatura de Deus só como Yahvé, Senhor. É tanto que Jesus, quando veio para desmanchar essa caricatura, não desmanchar o princípio de que Deus é Senhor, mas mostrar Deus como um Pai. Só no capítulo 5 e 6, Jesus falou quase que 17 vezes a palavra Pai. Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, no Evangelho escrito por Mateus. Porque eles conheciam Deus só como Senhor e criaram uma ideia errada do Deus Senhor, de um Senhor tirano, de um Senhor cruel, de um Senhor exigente, que não compreende os seus servos. Então Jesus veio para desmanchar, e lamentavelmente ainda tem pessoas que só conhecem o lado severo de Deus, não conhecem o lado paterno de Deus. Então é importante a gente entender que temor a Deus não é simpatia a Deus, não é tremor. Tremor é externo, temor é dentro. Quando Paulo disse que chegou com temor e tremor, ele estava falando de que externamente ele estava sofrendo abalos, mas internamente ele tinha um princípio do respeito e da reverência diante do Senhor. Então ele fala dele como humano, como um homem frágil diante da autoridade de Deus. Ele disse: eu tremo, mas também eu temo.
tremo por fora e temo por dentro. Então o tremor é externo, o temor é interno, está relacionado à consideração, ao respeito, à valorização. Tremor está relacionado ao medo, pavor, mediante ao juízo de alguma coisa. Então, o temor, biblicamente falando, é a base da sabedoria. Se alguém deseja ser sábio, primeiro comece temendo a Deus, respeitando a Deus, reverenciando as coisas de Deus, valorizando as coisas de Deus. Se a gente não valoriza o que é sagrado, logo não teremos conteúdo daquele que é divino. Então, o temor é a base. Em Jó capítulo 28, abra a Bíblia, vamos ler alguns textos. Jó 28. Versículo 28. Jó 28 e 28 diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Veja que essa ideia de o temor é a sabedoria, é porque ninguém pode ser sábio sem temer. Ninguém alcança a sabedoria de Deus se não temer a Deus. Veja o texto de Provérbios, ou Salmo 111, versículo 10. Salmos 111, versículo de número 10. 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o quê? É o princípio de quê? Da sabedoria. Então, quem deseja ter sabedoria no grau mais avançado, vai iniciar temendo a Deus, respeitando, honrando, valorizando. Olha, quando você não valoriza o culto, quando você não valoriza o altar, não gasta tempo orando, quando você não valoriza a palavra, não lê a Bíblia, você está dando provas de que não se importa com os interesses de Deus. Não se importa com os interesses de Deus para a sua vida. Então, como você vai ser um crente sábio? Como você vai ser um crente sábio espiritualmente, se não temer a Deus? E o temor do Senhor é a base, é o princípio da sabedoria. Quem quer ser sábio, comece temendo a Deus. Provérbios 1:7 é ratificado aqui também. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E o que é que ele diz ainda? Os loucos desprezam a sabedoria e o quê? E a instrução. Quer dizer, quem despreza a sabedoria e os ensinos da palavra, ele é o quê? Ele é o quê? Louco. Louco no sentido de insensato, desprovido do essencial, do que é maravilhoso, que é a sabedoria de Deus. Provérbios 9:10 diz assim, Provérbios 9:10, não se canse de ler a Bíblia. 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. E você sabe que a prudência é uma habilidade que Deus dá à pessoa de se prevenir de muitas coisas, inclusive de dores desnecessárias. Porque tem dores que podem ser evitadas, mas a pessoa não age com prudência, porque também não teme a Deus,
não alcança sabedoria. Porque se temesse a Deus, alcançaria sabedoria e agiria com prudência. Teve um irmão que disse a mim assim: eu sou sincero. Eu sou sincero. Isso foi lá na área 34. E desabafou na minha frente umas coisas lá. E ele disse: eu estou aqui porque eu sou sincero. Eu estou dizendo porque eu sou sincero. Quando ele terminou, eu disse assim: mas sinceridade não é tola, não. Ser sincero é uma coisa, ser tolo é outra. Porque tem pessoas que confundem, irmão, sinceridade com tolice. Porque é sincero, acha que pode falar tudo, acha que deve dizer o que quer, acha que toda a verdade deve ser dita por você, então você é um sincero tolo. Porque mesmo sendo sincero, você tem que ter a avaliação na sua mente de que nem toda a verdade deve ser dita por você. Ok, querido? Tem verdades que não é para ser dita por você, por alguém que é mais alto do que você, que está em um grau superior a você. Principalmente quando se dirige a uma autoridade que é superior a você. Você não tem que ser sincero para dizer o que quer. Você tem que entender que ele tem uma autoridade sobre ele que pode dizer o que você não pode dizer. Aí você vai àquela autoridade, conta a sua aflição, e aquela autoridade é quem pode corrigir no seu lugar. Porque ser sincero e ser tolo é sofrer. É acarretar dores desnecessárias. A gente precisa entender, queridos, que existem verdades que não é a sinceridade, a minha sinceridade que vai me dar direito de dizer, é a minha autoridade. Porque sinceridade sem autoridade delegada, você tem que ficar caladinho e esperar que alguém diga. Queridos, será que Samuel estava feliz com o estado do governo espiritual de Israel nos seus dias? Estava feliz, vendo o sacerdote sem autoridade, seus filhos se prostituindo dentro do santuário, roubando as carnes do sacrifício. Você acha que Samuel estava feliz? Sim ou não? Mas quantas vezes você vê Samuel indo lá a Eli reclamar a Eli? Quantas? Quantas vezes você vê ele falando com os outros? Ou com alguém? Olha, os filhos de Eli não prestam, eu moro lá na casa dele, eu sei. Quantas vezes? Nenhuma. E Samuel sabia o lugar dele. Aí eu pergunto, Samuel não era sincero não? Era sincero não? E por que ele não falou? Porque ele não era autoridade para falar. A sinceridade não deve ser tola não, querido. Aprende. A sinceridade não deve ser tola, porque Deus estabeleceu hierarquia, não fui eu que inventei isso não, foi Deus que estabeleceu, e até os anjos, eles reconhecem isso, porque quando um anjo foi lutar contra Satanás, para pegar o corpo de Moisés, Satanás veio lutar contra ele. O anjo não disse assim, eu te repreendo. Não, ele disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque um dia, aquele anjo caído já foi autoridade sobre ele. Leia a Bíblia para aprender se agir e reagir. Porque Davi, um homem sincero, não feriu a autoridade de Saul. Porque Davi era ungido também, sim ou não? Sim ou não? Queridinho de Deus, sim ou não? E por que ele não matou Saul logo para assumir o trono? Se Saul estava endemoniado, perseguindo ele injustamente, porque ele sabia que trono usurpado é trono que não permanece. Ficou no seu lugar, ele preferiu fugir, sair da alça de mira de Saul do que ferir Saul. Sabedoria. E quando Saul foi matá-lo, ele encontrou Saul na caverna, podia matá-lo, até profetizaram para ele, o Senhor te entregou ele na tua mão. Ele disse, nem vocês vão tocar no ungido
do Senhor. Pois quem tocou no ungido do Senhor e se tornou inocente aos olhos de Deus? E os homens frearam, porque tem gente que nem fala e repreende quem está falando, mas tem outro que diz assim: eu não disse nada, mas deixa os outros dizer. Eu não disse nada contra fulana nem contra Beltrano, mas está deixando os outros dizer. Então temos que agir como Saul, freia quem está vindo dizer o que não deve. Freia quem está vindo inflamar e dizer coisas que não deve. Senão você depois vai ser julgado pelo olho do grande e vai dizer assim: está no mesmo grupo. Está no mesmo grupo. E Deus vai te pegar. E isso não é ameaça, isso é aviso. É aviso, porque eu já vi muitos caírem assim. Sinceridade não é tolice, querido. Tem que amadurecer, tem que crescer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, Deus vai lhe dar sabedoria de como agir nessas horas, de como agir sobre a pressão de Satanás. Viu, irmãos? Tem que ter sabedoria para essas coisas. Senão a pessoa cai no laço do diabo, cai no laço de Satanás. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios 15, 33. Diz assim: o temor do Senhor faz o quê? Faz o quê? Ensina sabedoria e o quê? E precedendo a honra vai a humildade. O temor do Senhor ensina a sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Então é preciso a gente levar em consideração isto aqui. A Bíblia diz ainda que o temor é a base para a santificação do crente. O crente que deseja ser santo, ele precisa levar em consideração o temor de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Estou caminhando já para o final. Segundo aos Coríntios 7 e 1. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando que? Em que? No temor de Deus. Então o temor, ele nos leva a crescer em santidade. O temor é a garantia também da longevidade. É o que proporciona a pessoa viver muito tempo. E não é uma vida longeva, é uma vida longeva com qualidade. Provérbios 10 e 27, anotem aí. Provérbios 10 e 27. Provérbios 14 e 27. E Provérbios 19 e 23. A pessoa que teme a Deus, ele adquire longevidade. O temor a Deus atrai a presença ou a atenção de Deus para o crente. Quando a pessoa teme a Deus, Deus se volta para aquele crente. A visão de Deus fica concentrada. Deus não perde quem lhe teme de vista. Veja o que diz a Bíblia em Salmo 33, versículo 18. Salmos 33 e 18. Diz assim a palavra do Senhor acerca daqueles que o temem. 33 e 18. Diz assim a palavra de Deus: ou com o teu entendimento. Eu estou lendo em Jó, é Salmo 33 e 18.
Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua, para o quê? Para livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. Olha, quem teme a Deus não está livre de passar fome, nem sofrer ameaças, mas a Bíblia está dizendo que quem teme a Deus, o Senhor está ali, investindo. Vou mantê-lo ali. A fome chegou, a crise chegou, mas eu vou mantê-lo em vida. Quem teme a Deus, eu vou livrar sua alma, eu vou guardá-lo. Veja que Deus está trabalhando em favor e a favor daqueles que o temem. O olhar de Deus, os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o temem. Enfim, o temor a Deus é a porta das bênçãos espirituais. O Salmo 115 e o versículo 13 e o Salmo 128, versículo de número 1 e o versículo de número 4, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. No versículo 1 e no versículo 4, a Bíblia diz que este homem que teme a Deus estará sendo cheios de bênção. Agora, queridos, há algumas características que eu preciso compartilhar. Eu não vou compartilhar hoje, mas eu quero compartilhar a próxima semana, para eu poder concluir esse assunto. Amém? Algumas características que mostram o que é realmente temer a Deus. Como eu posso identificar que eu estou temendo a Deus? O que é temer a Deus? E a gente vai ver isso, pelo menos 5 verdades que identificam aqueles que temem a Deus. E depois encerraremos mostrando o último recurso que nos faz escapar dos laços do adversário.